noite. Vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Nós vamos estar olhando um pouquinho da fundação da Igreja Cristã. Jesus já morreu na cruz, ou melhor dizendo, a morte já morreu na cruz. Jesus já ressuscitou. Jesus já ficou 40 dias com os discípulos e agora ele se foi e os discípulos estão por conta própria. De agora em diante é isso que nós vamos começar a estudar. Ok? Então nós vamos começar com o Simão, a pedra. Não é? Por quê? Porque Jesus disse, né? Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não é? Foi assim que Jesus se dirigiu a Simão, chamando-o de Pedro, né? E dizendo que ele ia cuidar da igreja. Jesus nunca pensou em fundar uma igreja, não é? Mas é a interpretação que diz, não é? Então Simão sempre fora destacado pelo Mestre dentre os seus discípulos, pela sua coragem, determinação, força e principalmente pela sua fé pura e simples, que o tornavam um bom depositário dos ensinamentos valiosos que necessitavam ser cultivados e distribuídos posteriormente. Na verdade, Jesus sempre, nos principais momentos da passagem dos 3 anos dele de trabalho efetivo, ele sempre buscou a companhia de 3 discípulos, né? Simão, João e André. Tiago. Sempre estava acompanhado dos 3, né? E Simão Pedro foi aquele que Jesus depositava, enxergando o que estava do potencial dele, enxergava que ele é que tinha a firmeza necessária para manter os discípulos unidos depois que ele se fosse. Foi nesse sentido que Jesus disse que ia edificar a igreja, né? Não a igreja como posteriormente se formou, né? Mas sim a reunião dos discípulos para levar adiante a boa nova, né? E durante a última aparição de Jesus, após a sua crucificação, novamente vem ele depositar em Pedro a sua confiança, dizendo: Simão Bar-Jonas, pastoreia as minhas ovelhas. Aqui é muito bonito, eu acho muito bonito a forma como os judeus eles faziam, né? Porque sempre nós temos o nosso sobrenome, não é? Naquela época não havia o sobrenome. Então, como eles usavam? Bar, alguma coisa, né? Bar significa filho. Então era Simão, filho de Jonas, né? Então Jonas era o pai. Então era assim que se dizia: Simão Bar-Jonas, né? Simão, filho de Jonas, né? E Jesus pediu, né? E não foi uma, não foi 2, mas foram 3 vezes, né? Que Jesus dizia a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro: sim, mestre. Então pastoreia as minhas ovelhas. Depois ele diz novamente, e ele fala: Simão, pastoreia as minhas ovelhas. E por fim ele repete e diz: Simão, pastoreia as minhas ovelhas. E Simão foi um bom pastor. O primeiro núcleo dos seguidores do Nazareno fundou-se em Jerusalém, tendo como líder Pedro, cujas palavras já eram ouvidas por todos e aceitas como verdadeiras. Após o sucesso de Felipe nas suas prédicas aos samaritanos, Simão, João e muitos outros após iniciaram a expansão da nova doutrina, levando-a para fora do judaísmo. Então é muito importante a gente entender o contexto, né? Logo depois da crucificação de Jesus, e nós vamos ver hoje aqui rapidamente, começou um trabalho do Sinédrio de tentar conter a expansão do cristianismo. Então foi decretado que era crime sujeito à morte, você falar que Jesus havia ressuscitado. Era crime você sair falando da boa nova, né?
Mas Simão e o grupo dos discípulos, depois dos 40 dias que ficaram com Jesus, voltaram para Jerusalém e começaram ali a levar essa mensagem adiante. E o primeiro que tomou coragem foi Felipe. Ele foi para Samaria e lá ele começou a pregar entre os samaritanos a Boa Nova. E ele foi muito bem recebido. E ele, voltando para Jerusalém, narrou isto, e isso incentivou os outros discípulos a gradativamente começarem a sair de Jerusalém, levar a Boa Nova e depois retornarem para Jerusalém. E assim foi esse intercâmbio aí, até que outras coisas mais graves ocorreram e nós vamos estar discutindo hoje. Não foi Todos eles foram, nós vamos ver. sucesso. Não, ele foi na Samaria. Ele foi até a Samaria, pregou e voltou para Jerusalém. Quando voltou, ninguém percebeu. Não, mas vamos ver que você vai ver a história e você vai perceber que houve perseguições. Deixa eu contar, né? E essa expansão, ela foi muito tímida. Os discípulos, eles saíam muito pouco, até aparecer o nosso querido apóstolo, que hoje nós vamos ver assim muito por cima, porque nós vamos ter aí várias semanas em que a Lívia, o Márcio vão estar falando sobre essa figura aí, não é? Mas até o surgimento, até a conversão de Paulo de Tarso, né, essa expansão do cristianismo foi muito tímida. Paulo foi um batalhador, né, incansável, e ele é que levou o cristianismo efetivamente para fora de Israel. E nós vamos estudar as viagens de Paulo e vocês vão conhecer toda essa história dele, do esforço dele levar isso para os gentios. Gentios significa aquele que não é judeu. Todos os que não eram judeus eram chamados de gentios, né? Eram os pagãos, né? Paulo lançou também as bases da teologia cristã através das suas epístolas, que nós também vamos estudar, né? Foi a primeira tentativa de interpretação e aplicação prática dos ensinamentos cristãos. A imensa fraternidade constituída pelos seguidores de Jesus mantinha-se fiel ao mandamento da moral cristã, aprendidos através das prédicas e dos escritos dos apóstolos. Basicamente, nós temos várias epístolas de Paulo, temos epístolas de João, temos epístolas de Pedro, temos epístolas de Tiago, né? Epístola quer dizer cartas, né? Então eles escreviam muitas cartas, né? Principalmente Paulo. Das viagens que ele fazia, foram surgindo núcleos cristãos, e esses núcleos tinham dúvidas, essas dúvidas chegavam até Paulo, e Paulo respondia por carta. E depois vocês vão conhecer esse processo, que ele é muito bonito. Então, lá na Ásia Menor, na África, na Grécia, nas Gálias e até mesmo em Roma, podia-se encontrar grande quantidade de cristãos, embora a princípio parecesse não interferir com o poderio dos reis e dos grandes da época. As ideias de libertação, igualdade e fraternidade começaram a causar preocupação no poder instituído. Época houve, e muito longa, dentro e fora da Palestina, em que os cristãos foram proscritos e perseguidos implacavelmente, ocorrendo enormes massacres de inocentes cujo único erro era a fé inabalável no Cristo Jesus. No ano de 64, Anno Domini, né, depois de Cristo, Paulo foi sacrificado juntamente com Pedro na cidade de Roma. E tudo isso nós vamos estudar com mais calma, tranquilamente, porque é muito importante que a gente saiba tudo isso. Se vocês tiverem curiosidade e quiserem assim, sentir mais de perto isso tudo, aí não existe melhor coisa do que ler a coleção de Emmanuel. Ler o livro há 2000 anos, ler o livro 50 anos depois, ler principalmente Ave Cristo, porque Ave Cristo vai mostrar essa fase aqui de perseguição e de morte dos cristãos, né?
E são muito bonitos de ver, né? E ver que mesmo no livro 2000 anos, né, a principal figura do livro, né, ela morre em Roma, né, no Coliseu, sacrificada com vários outros cristãos. E isso era muito comum mesmo, né? Ser cristão era muito arriscado, muito mesmo. Pagava-se pela vida, e de forma bem grotesca, né? Ou era queimado ou devorado por leões, ou então eles adoravam amarrar eles lá e atirarem flechas. Eram as formas mais suaves dos cristãos morrerem, com os filhos, com a família toda, eram todos unidos ali, morrendo juntos, né? Então, gente, vamos, depois desse apanhado geral, vamos começar a fazer umas figuras mais focadas aí, né? É interessante que o cristianismo ele começou a sofrer influências, né? E houve um momento ali em que começou a se confundir muito o cristianismo com algumas seitas pagãs, porque se começou a introduzir dentro do cristianismo coisas que não tinham nada a ver com os ensinamentos de Jesus. Isso nós estamos falando século I, século II, até o século III, até 300 anos depois de Cristo, era muito complicado isso tudo, né? Então, com o tempo, o idealismo dos antigos cristãos deu lugar ao interesse e à mesquinharia. O sentido das medidas tomadas pelos primeiros apóstolos foi paulatinamente sendo distorcido. O importante cargo de diácono, instituído por Pedro, e nós vamos hoje ver o que é o diácono, transformou-se num valioso meio de se alcançar prestígio, a ser utilizado para fins nem sempre muito cristãos. A rivalidade crescia entre os bispos das diferentes regiões. O rito semanal, que para os judeus era realizado no sábado, passou ao domingo no século II depois de Cristo. A trindade egípcia, Osíris, Ísis e Horus, passou ao cristianismo como a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então começou-se a enxertar coisas que não tinham nada a ver com a Boa Nova. Nada mesmo, né? E começou já ali, nós estamos falando do século II, já começou toda aquela questão política, né? Começou-se a fundar as igrejas, e com as igrejas, aqueles que mais se destacavam, né? Depois do final do século II, século III, criou-se a figura do bispo, que era quem comandava toda aquela comunidade, né? E eles começaram a ganhar força e começou a haver muita disputa, mesmo disputa da teoria doutrinária. Começou-se a interpretar de forma diferente conceitos que estavam nos evangelhos, e cada igreja começava a adotar de acordo com a interpretação do bispo, e começou a haver muita rivalidade entre as igrejas. Isso depois que os apóstolos já haviam desencarnado, e a coisa começou a tomar um rumo um pouco mais complexo e complicado. A adoração da mãe e do filho e as ideias sobre o juízo final já eram bastante conhecidas no Egito, mesmo antes dessa formalização do cristianismo. Da Frígia, da Síria e da Trácia vieram outras tantas concepções que foram mais ou menos rapidamente incorporadas ao ritualismo cristão. Era tão grande a semelhança da missa com o ritual de Mitras que os padres acusavam o diabo de forjar as semelhanças para confundir os homens devotos. Os gregos e inclusive os próprios judeus também contribuíram, transformando a cerimônia simples e humilde dos primitivos cristãos no rosário de orações, salmos, antífonas, sacrifícios e hinos da missa, como a gente conhece hoje. Nada disso existia nos primórdios do cristianismo. Era uma coisa muito simples de se orar, de se ler uma passagem do Evangelho,
e depois se comentar o Evangelho. Era isso. E se fazer exortações, lembrando passagens da vida do Cristo e os seus ensinamentos. Basicamente era isso. Mas aí começou-se a incorporar paramentos, roupas especiais, figuras ilustres, né? O judaísmo proibia qualquer representação física, seja quadro, seja estátua, né, de uma figura humana, e começaram a trazer das outras religiões, né, esse costume de se criar imagens e de se adorar as imagens e se mudar o foco do que era a Boa Nova para práticas exteriores, né, para práticas que não produziam a reflexão e não produziam a renovação da pessoa. E aí gradativamente foi se desviando dos conceitos iniciais que o Divino Mestre havia deixado. Não, isso é o judaísmo. Não era o Evangelho, era o judaísmo. O judaísmo era assim, né? Jesus fazia imagens, ele era judeu, mas ele adorava fazer imagens de barro, né? E ele deixava o rabino lá de Nazaré furo da vida com ele, por causa disso, né? Então, gente, aí entrou Roma, né? E a coisa começou a tomar outro rumo, né? Porque a literatura cristã do século II era tão abundante que cada bispo podia dar-se ao luxo de ter preferência e dar interpretações particulares sobre diversos pontos básicos da doutrina. Começaram com certa frequência a se reunir os bispos, padres e diáconos, constituindo os conselhos eclesiásticos ou sínodos. No século III, esses encontros passaram a ser exclusivos dos bispos, os quais, ao final desse século, foram reconhecidos como os arectos finais da fé católica. Os arectos, né? Seriam o pilar de sustentação da fé católica. Eles é que representavam, né, o conhecimento e a interpretação correta da doutrina do Cristo. Que pena, né? Após o declínio de Jerusalém como sede do cristianismo, com o desaparecimento dos apóstolos, surgiu um problema de difícil solução, que era a determinação da igreja sucessora como sede máter. Os primeiros papas de Roma eram muito poucos respeitados pelos seus padres, que os desafiavam ostensivamente. Se vocês forem buscar a história da igreja cristã nos princípios, vocês vão ver que tem certas passagens que já era de arrepiar, sabe? Muito poder em jogo, muito conchave. Em certas ocasiões o Papa tinha mais poder do que o rei daquele país. Era um Papa que abençoava ou não o rei. E se o rei não fosse abençoado pelo Papa, o povo não seguia, não respeitava. Então, havia muita corrupção. Foi aí que a Igreja Católica, né, a Igreja Cristã, começou a ter bens terrenos. Por quê? Aquele determinado rei, para agradar aquele Papa, aquele bispo, dava terras para a Igreja. E aí começou-se a ter todo o lado laico, né, o lado não religioso da igreja. Também se ameaçava muito com o inferno. Então muitos daqueles que tinham a consciência muito pesada, para aliviar a barra, doavam largamente para a igreja para garantir o carimbo lá para o céu. E a igreja foi enriquecendo e foi ganhando muito poder. E este poder foi corrompendo o que tinha de mais puro no ensinamento do Cristo. Porque o Cristo disse: o meu reino não é deste mundo. E estava cada vez mais ficando deste mundo e esquecendo o reino do Cristo. E a coisa foi tomando uma dimensão muito tão grave, que chegou a certo momento que, num desses sínodos, né, que era a reunião dos bispos, quando haviam duas
duas grandes correntes de força dentro da igreja, né? E aí houve uma ruptura, quando num desses sínodos um grupo de bispos tomou certas medidas e decretou isso como verdades absolutas, e uma parte não aceitava, e polarizou essa luta entre Roma de um lado, né? E de outro lado a Antioquia, que começou a se fortalecer também. E aí essa ruptura chegou a tal ponto em que se criou a Igreja Católica Romana, né? E que se criou a Igreja Ortodoxa. Aí houve a ruptura das duas igrejas e até hoje não se juntou mais, né? Principalmente quando esse lado que era dos romanos, né, ligados, porque havia dois papas nessa época, chegou a haver dois papas, um papa em Roma e um papa, eles chamavam lá naquela época de Bizâncio, né, em Bizâncio. E houve essa briga toda, né? E tudo isso porque eles queriam decretar a infalibilidade do Papa. O que isso quer dizer? Tudo que o Papa fala é verdade que não se contesta, porque o Papa é infalível. O Papa é o representante de Deus na Terra. E o Papa andava fazendo tanta besteira que um lado não aceitou, e aí houve a ruptura. E aí que se criou a Igreja Católica, né? Como é que é? Igreja Apostólica Romana. E do outro lado, a Igreja Ortodoxa, que tinha sede. Romana, né? Tem o apostólico. A católica apostólica não tem. Mas porque a sede era em Roma e ficou a outra sede em Bizâncio. E houve a ruptura, né? Agora um era melhor do que o outro? Então, a Sé romana foi gradativamente aumentando seu poder pelas riquezas materiais que começava a acumular, além da sua crescente autoridade quanto às questões das heresias e da fixação canônica das Escrituras. Os primeiros passos para o entendimento entre os bispos no sentido da unificação das posições religiosas foram o primeiro congresso ecumênico, ou seja, universal da Igreja, convocado em 325 depois de Cristo por Constantino, que foi o primeiro imperador romano cristão, né? E a oficialização do cristianismo por Teodósio em 381 depois de Cristo. E finalmente em 607 o Bonifácio III criou o Papa. Já foi no século VI. Roma deu ao catolicismo uma de suas mais importantes características: uma vasta e aperfeiçoada estrutura de governo. Se vocês forem observar, a Igreja Católica, ela tem toda uma hierarquia e ela tem toda uma estrutura, né, que é muito semelhante ao do exército que Roma tinha na época. Então, da mesma maneira como eles utilizavam toda aquela estrutura do exército para dominar através do poder, eles transferiram toda aquela estrutura para a Igreja para dominar no outro sentido, no sentido religioso. E aí que foi criando toda essa estrutura do Papa, dos bispos, do padre e por aí afora, com a hierarquia e todo o poder que vinha por trás. A pureza do cristianismo primitivo pôde resistir enquanto a coragem e a fé dos seguidores diretos do Mestre estavam presentes, e enquanto a perseguição implacável dos poderosos selecionava os adeptos dentre aqueles que possuíam as qualidades mais puras dos primeiros discípulos. Logo que a palavra cristão perdeu as profundas implicações morais que possuía de início, também aquela grande fraternidade fragmentou-se em pequenos grupos, os quais não sempre estavam em harmonia de opiniões e ações. Logo, aquela forma simples e objetiva do culto cristão primitivo foi assimilando as irracionais práticas das muitas religiões que nada tinham de fraternidade, mas com o objetivo de exercerem o poder e domínio sobre a grande massa dos simples e ignorantes. E, infelizmente, foi muito eficiente nesse aspecto, né? E
A grande mudança realmente foi porque antigamente quem queria ser cristão tinha que ter muita coragem, tinha que ter muita fé naquilo que sentia, porque, como eu falei no início, era risco de vida. Você se declarar cristão, né? Se vocês verem no livro 50 anos depois, ele narra ali uma passagem que demonstra muito claramente isso, né? De um escravo que acontece uma certa situação com um cavalo, né? que ele tinha que tomar conta. Eu já li faz muito tempo, se alguém leu mais recente me corrija se eu errar aqui, né? E o cavalo dispara e acaba machucando o filho do dono ali da fazenda. E quando ele, já sabendo que aquele era cristão, se não me fala a memória, era o Nestório, as consequências são gravíssimas. Não era o Nestório, não, acho que era uma pessoa ligada ao filho de Nestório, se não me fala a memória. As consequências são gravíssimas, não tanto pelo acidente, mas porque ele se nega a abnegar que ele é cristão. Ele se nega a dizer, não, eu desisto da minha fé cristã e eu volto a ser judeu. Por ele se recusar a isso, ele foi condenado à morte. Quanto tempo foi isso? Só quando nós vimos no quadro anterior, em 300 e pouco, que aí Constantino diz, não, agora todo o Império Romano é cristão. Aí as perseguições foram proibidas. Mas anterior a isso, foram durante praticamente 300 anos que houve muita perseguição, houve muita morte, né? Nós vamos ver Nero, lá na frente nós vamos estudar, né? Que Nero teve uma ideia assim de bom administrador, que ele queria promover. Ele achava que tinha uma certa área de Roma que estava assim um tanto quanto antiquada, e ele queria, né, fazer uma modernização em Roma ali, reconstruir algumas casas de um bairro que ele achava que estava meio velhinho e decaído, né? E como ele teve assim um certo contra aquilo tudo, ele resolveu assim uma saída estratégica para que a ideia dele vingasse, né? E qual foi a ideia dele? Botar foguinho, né, nas casas, porque aí depois que o fogo já tomasse conta, né, já estava queimado mesmo, aí destruía e fazia do jeito que ele queria. Ele só não contava com o vento e com a força de propagação do fogo, porque aí não atingiu só a área que ele queria, mas queimou grande parte dos poderosos de Roma, né? Ô Marcos, mas é muito engraçado. Não é engraçado. Para quem estava lá foi... Roma ter ficado com o poder, ter fundado a igreja, tudo sendo que eles sacrificaram. Roma foi o que mais sacrificou, mais sacrificou os cristãos, inclusive os apóstolos, né? Mas veja bem que qual foi sempre a principal característica de Roma, né? Roma sempre teve a inteligência de perceber a melhor forma de dominar. E eu acredito que foram os romanos que inventaram aquela história assim: quando você não puder com o inimigo, junte-se a ele. Né? Por quê? Porque Roma começou a perceber que havia uma grande força naquela religião que vinha surgindo. E que, enquanto aquela religião ela estava com os humildes, não preocupava Roma. Mas quando grandes figuras da própria Roma, grandes pessoas ilustres, começaram a se declarar adeptos à religião cristã, os poderosos de Roma começaram a perceber que aquele era um caminho irreversível. E aí o que eles falaram? Se a gente não pode com o inimigo, então vamos ter o controle sobre o inimigo. E aí que Constantino diz, não, a partir de agora nós somos cristãos. Ele inventou a história lá, né, de que ele sonhou com a cruz e tal. Não, ele percebeu claramente que era uma força que Roma não teria como combater. Porque quanto mais matava os cristãos, mais cristão aparecia. Era que nem formiga lá em casa. A Lourdes se descabela para acabar com as formigas. Quanto mais ela joga veneno, mais formiga aparece. É a mesma coisa os cristãos.
mata elas de diabetes. Só que não era realmente o que Jesus tinha. Esse que é o grande problema, porque aí começou a desfigurar, porque Roma começou por isso que a gente diz, que eu já contei aqui para vocês, que para que os romanos em si aceitassem a religião cristã, houve toda uma estratégia. Por quê? Porque não se poderia aceitar um mísero carpinteiro do fim do mundo, lá dos confins lá de Israel. Quer dizer, era um país insignificante, e dentro desse país insignificante, Galileia era a região mais insignificante de um país mais insignificante para o controle de Roma. Então, como aceitar que aquele carpinteiro daquele fim de mundo era uma pessoa que a gente ia adorar como... Então, o que Roma fez? Tornou ele Deus. Aí começou toda a estratégia, toda a necessidade de tornar Jesus Deus. Filho, Pai, Filho e Espírito Santo. É 3 em 1. E aí começou a mudar e descaracterizar ainda mais o que Jesus era. Por quê? Porque eles tinham que impor essa religião. Porque eles sabiam que era uma questão de tempo, que aí eles iam perder o controle. Então eles queriam ter o controle sobre a religião. E aí Roma começou astutamente a propagar o cristianismo. E eles começaram a criar os dogmas, né? Eram sinodos. Cada sinodo era um dogma que se inventava, né? Qual a história de Constantino? Na verdade, Constantino diz a história, né, que Constantino ia ter uma batalha muito importante nos dias que se seguiam. E o inimigo estava muito mais bem preparado, muito mais bem armado, e tinha um exército mais numeroso do que o exército de Roma naquele momento. E Constantino, num sonho, ele viu que a tropa dele colocou à frente dos guerreiros, né, a cruz. E que aí eles foram para a batalha e saíram vitoriosos. E aí então Constantino tomou aquilo e ele mandou que colocassem a cruz, e realmente ele teve a vitória na batalha. E a partir daquele momento ele disse que foi a cruz que fez essa conquista, e a partir daquele momento que Roma seria cristã. E impôs isso a todo o povo romano, como lei. Agora, como mesmo era tudo poder. Com certeza, né? Não era realmente poder. Não. Roma era muito astuta, né? É por isso que o símbolo de Roma é, né, Rômulo e Remo, que foram sustentados por uma loba, né? Então eles eram velhos raposas, né? Então, agora nós vamos falar da ascensão, né? Então nós vamos voltar agora lá para trás, de novo nos discípulos, para a gente começar a ver esse início, depois que a gente fez toda essa geral aí do que estaria ocorrendo, né? E nós vamos ver quais foram as primeiras dificuldades dessa nova congregação. Grande parte disso está escrito no Atos dos Apóstolos, que Lucas escreveu, né? E Lucas, o que ele trata no Atos dos Apóstolos? O histórico da fundação dos primitivos núcleos dos trabalhadores cristãos, a descrição das atividades dos primeiros apóstolos do cristianismo e a expansão da doutrina além das fronteiras judaicas. Tudo isso Lucas nos conta, né? Quem era Lucas? Lucas, ele era um médico, ele era grego, mas ele era um grego cidadão romano, porque ele foi adotado por um patrício, né? Uma pessoa muito nobre de Roma, e ele se tornou cidadão romano, e ele era médico. E ele tinha uma certa revolta com algumas coisas, porque ele perdeu os dois maiores amores da vida dele, ele perdeu, que era a grande mãe dele, que foi uma pessoa muito importante na vida dele, né? E a filha daquele que o adotou, que morreu muito jovem de uma doença muito triste, né? E ele tinha uma revolta muito grande, principalmente contra Deus. E aí ele foi estudar medicina. Por quê? Porque ele disse: eu quero ver quem é melhor aqui. Você querendo matar as pessoas que eu amo, ou eu querendo salvar as pessoas que você quer tirar. E ele começou essa luta.
E no fim quem ganhou foi Lucas. Porque Lucas conheceu não Jesus, mas conheceu a doutrina de Jesus. E quando Lucas conheceu a doutrina de Jesus, ele conheceu Deus. E ele percebeu que Deus não queria tirar ninguém. E aí ele cresceu nesse sentido. E Lucas, nessa luta dele aí, ele resolveu ser médico de bordo. Porque as viagens naquele tempo eram muito longas. E todo barco, nessas longas viagens, tinha que ter um médico a bordo, porque passavam às vezes meses viajando. E Lucas era médico de bordo e ele viajava muito. E nessas viagens, ele muitas vezes esteve em alguns pontos onde ele teve a oportunidade de cruzar com Paulo. E ficaram amigos. E aí Paulo começou a mostrar a doutrina do Cristo para Lucas. E Lucas depois desistiu da carreira de medicina e foi seguir Paulo nas viagens e foi convidado por Paulo para escrever tanto o Evangelho quanto o Ato dos Apóstolos. Então isso é inspiração de Paulo. Paulo é que sugeriu a Lucas. Trata-se dos acontecimentos compreendidos entre a ascensão de Jesus, quando Jesus deixou o plano da terra, e a chegada de Paulo a Roma, por volta do ano 63 depois de Cristo. Lucas não conheceu o Mestre encarnado. Suas descrições foram baseadas nas cuidadosas pesquisas que realizou com o apoio de Paulo, junto àqueles que conviveram com Jesus. Após o sepultamento do corpo de Jesus no túmulo pertencente a José de Arimateia, com a ajuda de Nicodemos, o Mestre ressurge várias vezes às mulheres, aos discípulos e seguidores. A narrativa de Lucas ao seu amigo Teófilo inicia com a ingênua pergunta dos apóstolos: Senhor, é agora porventura que restabeleces o reino a Israel? Tal dúvida espelha a enorme falta de compreensão dos verdadeiros objetivos da missão terrena do Mestre. Falavam muito alto ainda dentro dos discípulos as tradições judaicas que alimentavam o orgulho de raça difícil de ser esquecido. E facilmente notável que durante esses 40 dias da sua permanência entre os apóstolos, o Mestre transmitiu ensinamentos básicos que os transformaram profundamente. A gente ainda não conhece a dimensão da Pentecostes, quando Jesus derramou sobre os discípulos o Espírito Santo, que é a igreja narra. Porque a partir do momento do Pentecostes é transformada a água para o vinho. Os apóstolos se transformaram. É uma coisa impressionante você ler as narrativas que constam lá, a ponto de fazer de Pedro, o mesmo que agrediu a Malco e negou 3 vezes o Mestre, o extraordinário apóstolo do Pentecostes, que após ter convertido 3.000 pessoas ao cristianismo ali naquele momento, desafiou serene e firmemente o ódio do poderoso sumo sacerdote Xanão. Profundos ensinamentos sobre os fenômenos mediúnicos deve o Mestre ter transmitido. Os apóstolos, e principalmente Pedro, poucas demonstrações deram das suas faculdades mediúnicas até aquela época. Mas a partir daí, as curas, as incorporações, as vidências, clarividências, os fenômenos notáveis de xenoglossia se multiplicaram maravilhosamente, não passando um dia que não ocorresse na vida daqueles trabalhadores esses fenômenos. Xenoglossia é você falar em outras línguas que você não conhece, Principalmente a mediunidade de cura desenvolveu-se de maneira tão grande que atraía multidões de necessitados em busca dos benefícios. E eles não faziam nada disso antes do Pentecostes. E aí, então, conta o Lucas que fizeram a substituição de Judas. Prepararam-se então para o início das atividades, escolhendo alguém dentre eles para completar o quadro dos 12, preenchendo a vaga deixada por Judas. Realizou-se uma escolha ao acaso e através de um sorteio, tendo a sorte caída em Matias. Dizem que eram 2 que estavam disputando o cargo, e quem ganhou no sorteio foi Matias. Mas também é a única vez que se fala dele. Depois, só que ele ganhou, mais nada. E aí se iniciam as atividades.
Eram transcorridas 7 semanas após a Páscoa e os agricultores de todas as classes sociais abarrotavam as ruas levando aos ombros cestas repletas de frutas, hortaliças e cereais para oferecer ao templo. Era a festa das primícias, onde os primeiros frutos da temporada eram oferecidos ao templo para que a colheita fosse bem sucedida naquele ano. No outro dia, comemorar-se-ia também o Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, em memória da saída dos judeus das terras do Egito e recebimento das tábuas da lei. Um grupo de galileus conversavam no templo acerca do Messias de Nazaré. Dentre eles achava-se um que se destacava, não pelo porte avantajado e rude, mas sim pelas histórias que contava num dialeto estranho e quase incompreensível para a maioria, mistura de aramaico e hebreu. Dizia ele que o carpinteiro de Nazaré crucificado a mando de Herodes era nada mais, nada menos do que o Messias prometido a Israel, que após a sua morte ressurgira dentre os mortos, permanecendo com os seus discípulos, e que após 40 dias subira aos céus levado por anjos de Deus. Alguns forasteiros que passavam comentaram: estão bêbados esses homens. Ouvindo tais comentários, o que parecia o chefe deles, chamado Simão Bar-Jonas, proferiu um importante discurso. E todos se maravilharam, porque cada estrangeiro ouvia as palavras na sua própria língua. Disse o Galileu: esses homens não estão embriagados. Cumpre-se hoje as profecias de Joel. Vossos filhos profetizarão, terão visões e sonhos. Tal foi a inspiração que envolveu o apóstolo naquela manhã, que quase 3.000 pessoas quiseram ser batizados na nova crença. Então, o que aconteceu neste momento, né? Pedro fez o discurso e ali naquele momento haviam judeus de todas as terras, não só de Israel, e outros que vinham ali para comercializar mercadorias e tudo mais. E Pedro, quando fez o seu discurso, cada estrangeiro ouviu o discurso na sua língua natural. E haviam centenas de línguas diferentes, e cada um ouviu na sua língua natural. E aquilo espantou a eles. Disse: nossa, como pode? E aí foi o momento em que houve essa grande conversão por esse fenômeno de xenoglossia que Pedro proporcionou. Já foi efeito do Espírito Santo, né? Que Jesus, que foi o fenômeno da Pentecostes. E aí começou a ter as curas. As notícias correram rapidamente. Os galileus, e principalmente o grandalhão Pedro, possuíam poderes estranhos recebidos do rabi crucificado. Um dia adentravam Simão e Jossanã no templo, quando se destaca da multidão um homem a se arrastar de joelhos pedindo-lhes uma esmola. Neste instante Simão se transfigura dizendo: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, anda. E é óbvio que ele andou. Juntamente com a grande multidão, os guardas do templo acorreram. E apesar dos protestos da maioria da multidão, os 2 apóstolos foram presos e enviados ao cárcere. Naquela noite, na prisão, os 2 prepararam-se espiritualmente para suportarem as atribuições que viriam. Pela manhã, as notícias chegaram aos ouvidos de Xanã, ex-sumo sacerdote, e do sumo sacerdote em exercício, que quiseram vê-los. Esperavam que os galileus se amedrontassem diante deles, assim como abandonaram o seu rabi no dia da crucificação. Mas os apóstolos haviam amadurecido pela dor, pela vergonha e pelas perseguições que já se iniciavam. Diante dos sacerdotes se comportaram com grande confiança, testemunhando o seu amor pelo rabi de Nazaré e afirmando que continuariam trabalhando pela divulgação da nova doutrina. Simão recordou-se que negaram o mestre em 3 oportunidades e não desejava voltar a sentir os remorsos que sentiram. Diante da sua própria impotência, o sumo sacerdote resolveu libertá-los, ordenando, porém, que não mais repetissem o nome do Messias e dos seus milagres. Ele ainda desconhecia a força e a coragem daqueles pescadores de alma. Era Pedro e João. Não, Jossanã não era um discípulo não dos 40.
né? Jossanã. Com Pedro. E aí eles fundaram a Casa do Caminho. Né? A Casa do Caminho ficava à margem da estrada que ia de Jerusalém a Jope. Eram muito próximas ali, né? Era um galpão de grandes proporções e que tinha por finalidade abrigar doentes, aleijados, mendigos e necessitados. Jope era um dos maiores portos marítimos da Palestina. E todas as noites os discípulos se reuniam para ouvir os apóstolos e outros pregadores falarem sobre os ensinamentos de Jesus. Eles viviam como irmãos, ajudando-se e amparando-se mutuamente. As propriedades, o dinheiro e alimentos passavam para a comunidade. Então tudo que você tinha, você doava para a comunidade e viviam todos ali juntos, com todos esses recursos que eram arrecadados. E aí apareceu Ananias e Safira. Né? Eles venderam as propriedades, pegaram uma parte do dinheiro, doaram para a comunidade, esconderam o resto, para que dava uma zebra, né? Mas falavam para todos que eles tinham doado toda a sua fortuna para a mansão, a Casa do Caminho. Pedro mediunicamente soube da verdade e aproveitou-se do fato para cortar pela raiz a erva daninha do orgulho e da mentira. Pedro adverte tanto Ananias quanto Safira, né, que desencarnaram ali naquele instante. Talvez uma imagem forte e talvez um pouco exagerada, né? Mas para deixar muito claro que na comunidade o que deveria prevalecer é a verdade, a sinceridade, e que não havia espaço para esse tipo de atitude, né? Que fica o exemplo. E aí então o que aconteceu? A coisa começou a tomar uma proporção muito grande, a multidão de necessitados, porque o que mais tinha lá era miséria e miseráveis, começavam a fluir a Casa do Caminho, e era tanta gente, tanta coisa que acontecia, que tornou inviável somente aos apóstolos controlarem tudo aquilo. Então os apóstolos, eles tinham que fazer toda a preparação, distribuição dos alimentos, atender os doentes, solucionar todos os problemas da comunidade, enfrentar os sacerdotes, enfrentar os saduceus, ainda fazer as preleções, e cuidar da casa, e fazer a limpeza. E aí o que eles fizeram? Inspirados pelo alto, eles criaram a ordem dos diáconos. Os diáconos, eles ficaram responsáveis pela parte administrativa da comunidade. E essa figura do diácono já existia no judaísmo. Toda a sinagoga tinha o rabino e tinha o diácono. O rabino cuidava da parte espiritual e o diácono cuidava do dia a dia, ali, cuidar do povo, da limpeza e tudo mais. E eles fizeram igual, né? Dentre os diáconos que se destacaram, nós tivemos Estevão, Prócero, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau e Filipe. Outro Filipe, né? Eles eram diáconos, né? E dentre eles o que mais se destacou foi Estevão. Estevão, cujo nome verdadeiro era Gesiel, era natural de Corinto, teve a família dispersada após a morte do pai, e ainda moço foi enviado às galeras. Quando a gente via lá a escolinha do professor Raimundo, lá que eu não lembro o nome do personagem lá, o filho do Chico, falava assim: eu vou pra galera, né? A gente achava que era uma coisa boa, né? Mas ir para as galeras não é bom, porque as galeras, na verdade, eram aqueles barcos a remo, né? Em que as pessoas eram amarradas ali no remo, à base de chicote, e tinha que ficar remando para conduzir o barco até morrer. Quando eles morriam, já estava ali do lado, eles só jogavam para o mar e punha outro no lugar e vou para a galera. Então isso que é a galera, né? E foi o que aconteceu com ele foi para a galera. Mas Sérgio Paulo, que era um romano de bom coração, estava no barco dele, ele fica doente, e Gesiel, nessa altura ainda, vai cuidar de Sérgio Paulo e acaba curando Sérgio Paulo dessa doença grave, né? E aí ele adoece devido ao contato, porque a doença de Sérgio Paulo era contagiosa, e ele ia ser sacrificado, ia ser jogado ao mar, mas Sérgio Paulo intervém e diz: vamos fazer o seguinte, no próximo porto que a gente passar, vocês deixam ele e coloca aí que ele morreu, está tudo bem. E assim foi feito, só que ele foi justamente perto de Jope, né, que era um porto, e de Jope ele foi até a Casa do Caminho, e lá ele foi tratado, e lá ele se recuperou.
E ele conheceu a doutrina e converteu-se à nova doutrina. E Gesiel aí mudou de nome para Estevão, né, depois que ele se converteu. E o objetivo dele a partir daquele instante era dedicar-se inteiramente ao amigo nazareno e reencontrar a sua irmã Abigail. Mas isso tudo é uma outra história que vocês vão ver depois. A palavra de Estevão era inflamada, clara e atingia profundamente o coração daqueles pobres e doentes que o procuravam consolando-os. Mas contraiu também muitos inimigos gratuitos entre os saduceus materialistas e os fariseus fanáticos, sendo o maior deles, né, o Rabino Saulo. Sérgio Paulo? Ele não era cristão? Não, ele era judeu. Ele não era cristão. Ele tinha poderes já? Ele tinha todo um compromisso e aí, né, ele foi ajudado porque ele tinha uma história junto com o Paulo. Então, no ano mais ou menos 35 depois de Cristo, né, Saulo nessa época tinha 40 anos. Ele era filho de tradicional família de fariseus, sob a direção do velho Isaac, não o novo, dono de inúmeras caravanas de camelo. Você não tem nenhum camelo, né, Isaac? Não. Ele aprendeu a profissão de tecelão e estudou depois em Atenas e Alexandria, né? Simplesmente Atenas e Alexandria era o que hoje em dia era o que? Oxford e como é que chama aqui? Harvard. Então era como se ele tivesse estudado em Oxford e Harvard, né? Ele era discípulo preferido de Gamaliel, que era neto de Hillel, que era o fundador do farisaísmo, conhecido como nosso mestre. Título que somente 7 judeus obtiveram em toda a história judaica. Então Hillel era muito grande. E Gamaliel era neto de Hillel e que tinha toda a tradição do avô. E ele estava passando isso para Saulo. O futuro de Saulo, né, Gamaliel já era idoso e seria substituído em breve por Saulo na direção do Sinédrio. Era, debaixo do sumo sacerdote, era o que tinha de mais cobiçado. A principal meta dele é dedicar sua vida àquele que reergueria Israel ao lugar de primeira nação dentre todas, o Messias prometido pelos profetas, que não era Jesus. Esse Saulo é o Paulo? Mas depois você vai saber da história, ainda assim. E ele começou, né, na cabecinha dele lá, como poderia o Messias de Israel ter sido crucificado como ladrão, sem libertar Israel do jugo de Edom? Novamente Simão e Jossanã foram presos, porém pela manhã seguinte já eram vistos pregando novamente. Os guardas da prisão dizem que um anjo os soltaram. Pela terceira vez eles são presos e colocados sob forte guarda, indo a julgamento. E a sentença foi o seguinte: se for coisa de Deus, permanecerá; se não for, desaparecerá com o tempo. Então foi profético, porque nós descobrimos que é coisa de Deus. Saulo reuniu testemunhas contra Estevão, que diziam ter ele dito que Jesus destruiria o templo. Naquela noite foram à casa do caminho para ouvir Estevão. Iniciaram uma polêmica que não foi aceita por Estevão, mas mesmo assim o mesmo foi levado preso. Com o apoio do sumo sacerdote, apesar dos protestos de Gamaliel, Saulo conseguiu a condenação de Estevão, que é lapidado por uma turba de saduceus e fariseus fanáticos, né? E ali, ó, as pedrinhas, né, que ele jogava nele. E aí começou a dispersão. O Saulo inicia uma perseguição sistemática contra os discípulos, provocando sua dispersão. Somente Tiago, menor, permanece em Jerusalém, mantendo a casa do caminho operando, porém respeitando fervorosamente os rituais judaicos. Então a casa do caminho, para que ela permanecesse, ela praticamente escondeu tudo que se referia ao Cristo. E ali se tornou uma sinagoga judaica. Só assim ela conseguiu, Tiago conseguiu continuar com o trabalho que era feito. E servia sempre de ponto de contato com os discípulos dispersos. Sempre eles voltavam ali para se reabastecer e se reencontrarem, né? Felipe foi para Samaria, curando e pregando para uma grande população. Lá encontrou Simão, o mago, que converteu-se à doutrina.
Pedro e João foram em seguida para Samaria juntar-se a Felipe, fazendo um grande número de pessoas a receberem o Espírito Santo. Felipe em seguida vai para Gaza, onde converte a rainha de Gaza ao cristianismo. Barnabé dirige-se para Antioquia, para dirigir o núcleo que ali se iniciava. E aí a narração nos conta de Tabita. Pedro, após a Samaria, passa a percorrer as cidades próximas a Jerusalém. Em Lida, cura Enéas de uma paralisia que ele tinha há 8 anos. É chamado por João para socorrer Tabita, menina caridosa e querida por todos. Junto ao leito de Tabita, Pedro ora ao mestre pedindo que a menina se erguesse do leito. Ela se ergueu, não? E ele ficou na casa de Simão, curtidor, durante bastante tempo, pregando e curando os enfermos. E ele se lembrou da promessa do mestre: podeis fazer o que eu faço e ainda mais. Cada vez mais eles ganharam força para percorrer as terras, promovendo isso, que era muito importante naquele momento, para que a doutrina pudesse ganhar espaço para depois trazer a conquista moral. Então, os milagres, as curas, eram a porta para que depois pudesse vir toda a pureza e a beleza da doutrina. Foi mais ou menos o que aconteceu muitos e muitos séculos depois, quando, através de um fenômeno espetacular, que a cura é um fenômeno espetacular, né? E depois veio toda a doutrina. E a mesma coisa se passou na França, quando um fenômeno espetacular que chamava a atenção do povo, era um espetáculo, e depois veio toda a consequência moral, que é a doutrina dos espíritos, codificada por Kardec. Então vocês veem como as coisas se repetem, né? A metodologia é a mesma, né? É muito interessante. Quem é Simão Curtidor? Simão Curtidor era o pai de Tabita, e é lá que ele fica, que Pedro cura a filha dele, e depois ele fica muito tempo lá, e ali foi uma base em que ele começou a pregar o cristianismo na região, né? Eles eram sempre assim. E aí tem o batismo de Cornélio. E Simão Pedro tem um sonho. Ele sonha que alimentos impuros para os judeus, né, estavam ali na presença dele, e havia uma ordem para que ele comesse aquilo. E aquilo era um pecado para eles, comer alimento impuro. E aí, no sonho, uma voz diz para ele: ao que Deus purificou, não faças tu impuro. E Pedro, interpretando isso, ele percebe que é momento de começar a levar o cristianismo para os gentios, porque eles tinham ido só até a Samaria, que de certa maneira eram judeus que não eram aceitos pelos restantes dos judeus, né? E aí aparece Cornélio, que era um centurião é um romano, um soldado, né? Muito simpático e caridoso. E Pedro recebe a visita de enviados de Cornélio, convidando-o para ir a Cesareia. Os gentios, sendo também filhos de Deus, eram igualmente puros e mereciam ouvir as palavras do Redentor, assim como os judeus. Então Simão, depois desse sonho, é a primeira iniciativa para levar aos gentios a palavra do Cristo. E Cesareia era dentro de Israel, mas era uma cidade romana, né? Foi uma cidade construída por Herodes o Grande em homenagem a César. E lá era o núcleo, né, romano da região. Era ali que ficava, né, o rei, ali que ficavam os governadores dominando toda aquela região. E eles vão bem lá onde é o centro, dentro de Israel, o centro do poder romano. E lá ele vai levar a mensagem para um soldado romano. E aí começa-se a perceber que a mensagem do Cristo também tem que ser levada para os não-judeus. Obra que Paulo fez com muito maior profundidade e com mais firmeza. O negócio dos impus é tudo... Foi um simbolismo, né? Porque ele diz, né, que o sonho estava dizendo a ele, né, por que vocês estão tornando impuro aquilo que não é impuro? E ele associou com o alimento, né, com também o alimento que é a Boa Nova, e que a Boa Nova tinha que ser levada também para os não-judeus.
que eram os impuros. Entende? Essa foi a associação que ele fez. Após os primeiros entendimentos, uma reunião foi marcada, quando então grande número de amigos do centurião se fez presente. E em determinada hora todos deram passividades mediúnicas ou receberam o Espírito Santo, da descrição evangélica. Esse fato maravilhou a todos os judeus presentes, porque esses julgavam que somente os circuncidados eram merecedores de tal privilégio. Os apóstolos em Jerusalém, tomando conhecimento dos fatos ocorridos em Cesareia, privaram Pedro de reprimendas. Os chamamentos para que os apóstolos deixassem os seus sectarismos e passassem a divulgar a nova doutrina para todos os povos, consoante os desejos do Rabi, ainda não eram entendidos. Só mais tarde seriam ouvidos quando um rabino tivesse passado por Damasco e encontrado o seu verdadeiro caminho. Coisa que depois a Lívia vai contar para vocês. E assim chegamos ao fim da nossa jornada de hoje. Mas qual foi o único apóstolo que morreu por idade? Foi João. Foi João. Mas apesar de João ter morrido por idade, assim, a vida dele também não foi fácil. Porque eles tentaram matar João um monte de vezes. Mas o cara era duro na queda. Ele ficou exilado muito tempo na ilha de Patmos, né? E lá era uma ilha muito pequena e foi dura a vida dele. De Patmos. Patmos. Deixa só eu desligar ali. Pronto, manda um abraço. Beijo, mãe!